Olá, boa noite. Hoje é a noite, para começar bem a semana. Foi um fim de semana mais uma vez muito intenso, espero que o vosso tenha sido intenso, mas bom. E o tema de hoje toca-me assim muito, portanto acho que a estrutura vai ser um bocadinho diferente do habitual. Primeiro porque é uma hora que normalmente não é a hora habitual, mas como eu deixo sempre no feed, eu acho que não é assim um descompromisso muito grande convosco, porque a verdade é que depois podem ver quantas vezes quiserem ou quando acharem interessante. Hoje eu percebi que havia muita curiosidade sobre o que era então a consulta de Smart Aging, que é a consulta à qual eu me dedico. E então eu estava a tentar fazer assim um resumo, porque é talvez uma das áreas mais, eu agora vou ser suspeita, não é? Mais interessantes, porque está na vanguarda daquilo que nós podemos fazer hoje em dia em medicina, em saúde, aliás, mas ao mesmo tempo é muito vasto e toca em muitas áreas. Até há bem pouco tempo, normalmente chamavam-lhe anti-aging, não é? E havia aqui sempre esta analogia e esta associação a uma consulta, no fundo, para evitar que as pessoas ficassem mais velhas. E a verdade é que nós sabemos que o processo de envelhecimento, como no último direto eu falei imensas vezes, boa noite, olá, acaba por ser algo que nós não podemos, é invariável, não é? Invariável, vai acontecer. Agora, o tema é como. Nós podemos envelhecer muito bem ou envelhecer não tão bem. Aliás, até agora, à tarde, com a família, estávamos a ter uma dessas discussões sobre a gestão de, muitas vezes, das doenças crónicas. Boa noite. Porque a verdade é que não é fácil, não é? Não é fácil tomar certas decisões, não é fácil, por vezes, na família fazê-los perceberem a importância que têm as decisões de hoje em ações daqui a 10 anos, por exemplo, ou daqui a 20 anos. E, portanto, é um bocadinho aquilo que eu aqui vou tentar explicar em poucos minutos. Vou tentar também cumprir aquele plano inicial de serem diretos mais curtos, que em alguns casos eu acho que é mais difícil, porque quando falamos de metabolismos e tal, é sempre um bocadinho mais complicado. Mas, falando de um tipo de consulta, eu acho que vai ser mais fácil. Então, o Smart Aging veio, como eu estava pouco a dizer, de uma consulta que era típica de um conceito de anti-aging, que tem mais de 30 anos, só para estarmos todos no mesmo ponto, portanto não é uma coisa recente, minimamente. Nos Estados Unidos e na Suíça é algo extremamente normal. Há formações específicas para médicos, obviamente, sobre este tema. Divergiu de uma área que é a medicina funcional, também ela muito comum nos Estados Unidos e muito associada à medicina interna, portanto esta noção de prevenção da doença. A medicina interna é um bocadinho diferente daquela que nós estamos normalmente habituados aqui. E muito mais do que uma gestão de doença crónica ou uma prevenção de doença, é uma prevenção para a saúde e não da doença. O que parece um contrassenso ou parece só um jogo de palavras, mas faz toda a diferença. Há uma expressão que aparece em imensas consultas e até muitas vezes em livros quando nós falamos destas áreas, que é uma citação até de Hipócrates, não é? Que é que o teu alimento seja o teu remédio. E a verdade é que a nossa alimentação é efetivamente, nós somos aquilo que comemos, não é? Então, um dos pilares, sem dúvida, do Smart Aging é a alimentação. E isto englobado na ideia de estilos de vida, de hábitos de vida. Como é que nós comemos, como é que nós dormimos, qual é que é o nosso cronotipo, ou seja, quando é que eu devia dormir, quando é que eu tenho mais qualidade de sono, se eu estiver a dormir, quando é que eu absorvo mais, ou quando é que eu consigo ter um processo melhor de recuperação e de antioxidação, em que horas do dia, se eu durmo ou não da melhor maneira e durante o período que devia, como é que eu lido com o stress? Quão estressado é o meu dia? Quão estressada sou eu? Ou seja, toda esta variação à volta dos estilos de vida. Depois tem aqui um componente muito forte na alimentação, é indiscutível, porque lá está sendo nós aquilo que comemos, mente over body, mas aqui no body as escolhas do que é o nosso alimento, de quanto comemos, como comemos, enfim, tem aqui um peso fortíssimo. Depois ainda temos outro pilar não menos importante, que é a suplementação não relacionada diretamente com a comida, não é? Portanto, nós podemos suplementar de forma direta, não é? Dizer a alguém comam mais disto porque é mais rico em determinado nutriente, ou suplementar artificialmente. E a palavra artificial muitas vezes soa mal, mas os suplementos são exatamente quando nós começamos a entrar na dimensão das proteínas, dos aminoácidos, e por aí fora. Este tema artificial é quase um nonsense, não é? Porque eles são o que são, independentemente de serem sintetizados, produzidos, extraídos ou de um alimento. Portanto, suplementação, quando é necessária, dirigida àquela pessoa,
e eu vou repetindo isto várias vezes e no final já faço o wrap up porquê. Depois temos o tema hormonal, que é assim uma área que normalmente há um choque. As pessoas dizem, mas eu não quero mexer nas minhas hormonas. E a verdade é que há aqui uma capacidade de modulação hormonal. Não é para assustar, porque se nós pensarmos, mais de 70% da nossa população, principalmente feminina, está modelada hormonalmente. Seja pelo uso da pílula, seja porque fazem suplementação para dormir com melatonina, seja porque tomam medicação para a tiroide, que também muitas vezes é a modelação hormonal. Portanto, não é uma coisa propriamente estranha esta noção de modelar hormonas, ok? Agora, pode ser usada num limite extremo, ok? Ou pode ser usada de uma forma muito mais ajustada, necessária e com intuitos diferentes. E aqui fazendo um disclaimer muito grande, obviamente que há pessoas que têm um intuito de modelação verdadeiramente da anti-idade, não é? Portanto, tentar enganar o corpo a manter-se um bocadinho mais novo. E há outras que têm um intuito muito mais de manutenção das capacidades físicas, mentais, de tudo aquilo que nós conseguimos fazer mais jovens e que queremos continuar, obviamente, seja, por exemplo, rendimento desportivo, rendimento intelectual, capacidade de manter um bom sono, enfim, por aí fora. Portanto, não há standardização aqui. Nesta modulação hormonal, também a podemos fazer de muitas maneiras, ou seja, com a hormona verdadeiramente, com precursores da hormona, com alteração nutricional para ter mais precursores da hormona disponíveis e, portanto, ter aqui uma produção maior, enfim, há aqui muitas variedades. E depois ainda temos uma nova área que não está verdadeiramente dentro do Smart Aging quando nós pensamos em pilares desta consulta ou desta abordagem, mas sim que nos vem ajudar imenso, que é a parte genética, não é? Não os testes genéticos quando nós os associamos convencionalmente, não é? Do estilo, tem ou não tem determinado gene alterado, quantos cromossomas é que eu tenho, enfim, não é por aí. Mas sim, quando nós cruzamos esses painéis genéticos, portanto, o mapeamento dos nossos genes, com grandes datasets, portanto, com grandes quantidades de informação que foram colhidas de várias populações ao longo de muitos anos, e isto é muito importante porque nós conseguimos, com biomatemática, não é, cruzar as doenças e as características de determinadas pessoas com as características genéticas delas próprias. E como é óbvio, nós somos únicos e individuais, etc., mas somos parecidos com muitas pessoas, não é? Portanto, há aqui uma capacidade de perceber que se eu tiver num cromossoma uma determinada característica, não é? No meu ADN, cruzada com outra característica no outro cromossoma do meu próprio ADN, e pensar que numa população de milhares de pessoas, e muitos dos datasets estamos a falar de milhões de pessoas, que têm uma propensão, imaginando, para uma doença específica, é normal que eu também tenha essa capacidade. Eu uso imensas vezes, e mesmo em algumas conferências que falei sobre isto, uso muitas vezes o meu próprio exemplo. Primeiro porque é fácil, não tenho os problemas da RGDP, não é? Disclosure próprio. E segundo porque é muito concreto e muito fácil. Por norma, o café é neuroprotetor. Eu sou uma hiperamante de café, adoro beber café, adoro o cheiro de café, enfim. Não era daquelas pessoas que bebia o café porque me doía a cabeça ou porque queria tirar o sono, não. Simplesmente por gosto pessoal. E porque, à partida, lá está, era um neuroprotetor, portanto, não tinha grande drama em relação a ele, com umas doses de cafeína controladas, obviamente, não é? Também já falámos aqui no Domingo Saudável de cafeína. Mas, quando fiz esses ditos testes, esses painéis genéticos que são muito específicos, o que é que me apareceu? Apareceu que eu, com determinadas características, que são alelos dentro dos genes, portanto, compostos específicos, eu sou das pessoas que o café não é propriamente neuroprotetor, é o contrário, tem uma tendência neurotóxica e, portanto, a probabilidade de eu antecipar demência 10 a 15 anos do que a população em geral é muito alta. Agora, a parte interessante, a minha avó, felizmente, faleceu com demência e a família daquele lado tinha, assim, bastantes casos. Portanto, tem aqui alguma lógica e, portanto, óbvio, o que é que eu fiz? Adeus café ao lado descafeinado quando tenho mesmo vontade, ou então não bebo. E é um tipo de alteração de vida que obviamente que me custou o QB, não é? Mas que, quer dizer, quando nós pensamos nisto, obviamente que tem um valor muito grande. E eu dei um exemplo pessoal exatamente por isto, porque é muito fácil de entender e obviamente depois aqui entra noutras já painéis diferentes, podem-se fazer painéis metabólicos, perceber melhor o nosso metabolismo, quais é que são as áreas, os tipos de alimentos que normalmente nós lidamos melhor, pelo menos em propensão genética. E atenção que isto, o nosso corpo, ou a nossa vida, não é só o nosso código genético, não é? O nosso código genético é uma espécie de um campo, vamos pensar assim,
que tem um terreno muito propenso para uma determinada plantação, mas se eu não puser lá nenhuma semente, não nasce essa plantação. Isto é válido para o bem e para o mal. É como as pessoas que dizem, eu tenho colesterol alto porque tenho muita tendência genética. Pois, mas se eu não comer determinadas coisas e se o meu fígado também não for estimulado, digamos assim, a produzi-la, também não vai acontecer, certo? Portanto, isto é exatamente o mesmo pensamento. Assim como, por exemplo, há pessoas que não são celíacas, mas têm uma genética, uma conjugação genética que é muito comum em pessoas que têm intolerâncias ao glúten, exemplos, por exemplo. Depois há vários painéis, como vos dizia, alguns são hormonais, por exemplo, que são muito específicos, principalmente até para as mulheres, para se perceber qual é que é como é que os ciclos menstruais podem alterar também tanto a parte mental, como a alimentação, como o estado... como os picos de ovulação, por exemplo, enfim, a informação é muito vasta. Algumas, por exemplo, qual é a relação que nós temos com as dependências, se somos pessoas que facilmente ganhamos dependências ou não, se fumarmos, qual é que é a grande probabilidade de termos cancro, enfim, eu estou aqui a falar bastante desta área porque é uma área francamente nova, ou seja, o mapeamento genético, para nós percebermos, era caríssimo há 10 anos atrás, ou seja, mapearmos passou para 1/10 do preço, estamos a falar de 1000 euros para 100 euros, não é? Mais ou menos, o mapear os nossos genes. E depois com isso conseguiu-se criar estes tais grandes datasets, não é? E conseguir cruzar o mapeamento genético de várias pessoas e cruzar com as doenças que essas pessoas têm. E por isso é que hoje em dia não são propriamente exames baratos, não é? Mas estão os tais painéis todos, mas quer dizer, há uma diferença muito grande. E, portanto, isto ajuda-nos muito numa consulta, porque imaginem ter isto, que é a nossa genética, não temos com isso a epigenética, mas conseguimos numa consulta bastante vasta perceber quais é que são os hábitos de vida, portanto, o ambiente em que aquela pessoa cresceu, em que aquela pessoa vive atualmente, quais são as suas ansiedades, porque mind over body sempre, não é? Portanto, a nossa mente manda. Qual é o grau de stress, dorme, não dorme, ingesta hídrica, enfim, por aí fora. E depois juntamos isto tudo e tentamos fazer um verdadeiro diagnóstico, digamos assim, do status de equilíbrio daquela pessoa. E por isso é que é tão interessante para mim, porque nós caminhamos verdadeiramente para uma medicina de precisão e personalizada, não é? Em que nós temos, porque de precisão, nós conseguimos ir a diagnóstico genético, pedimos análises, conseguimos ver doses hormonais, conseguimos ver, mesmo em relação aos suplementos, não há suplementos às cegas, não é? Nós suplementamos aquilo que medimos, aquilo que é preciso para aquela pessoa, que pode ser precisa, por exemplo, no verão ou num período de grande stress e depois pode ser ajustada, que pode ser precisa num pós-operatório ou, enfim, para as pessoas que, portanto, viajam muito em determinadas alturas específicas em que sabem que vão ter um pico de todas essas alterações, com jet lag, com alterações alimentares, alterações intestinais e por aí fora. E depois ainda há mais outra parte que nós podemos juntar aqui, que é o microbioma, que é outra área também muito interessante. Nós temos 93% do código genético que nós temos no nosso corpo, não é humano, e portanto, agora vem a parte interessante, não é? Quem é que habita em nós, esses serzinhos que são tão importantes para o nosso equilíbrio, para o nosso estado balanceado. E portanto, se nós juntarmos tudo isto, hábitos de vida, suplementação nutricional e nutrição, modulação hormonal quando necessária e se for opção, obviamente. Dentro dos hábitos de vida, não se esqueçam que temos o sono, o exercício e por aí fora. A capacidade de conhecimento genético e a capacidade de estudar o microbioma. Nós temos verdadeiramente as vertentes quase todas do ser humano. Portanto, pela primeira vez estamos a falar de medir com precisão aquilo que precisamos, não é? Para avaliar e personalizar. É só daquela pessoa naquele momento. Que essa é outra coisa importante. Claro que a nossa genética não muda, não é? Mas o nosso ambiente, os nossos hábitos, tudo isso mudam bastante ao longo da vida, ao longo do ano, ao longo de tudo, não é? E, portanto, é muito importante perceber que nós também temos que nos adaptar. Bom, blá, 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 feito. Porquê? Muitas vezes as consultas são apresentadas como têm 5 pilares, e têm 4 pilares, e têm 3 pilares, enfim. Tem os pilares que vocês quiserem, se os quisermos subdividir em todos estes. Mas estas são as áreas que nós conseguimos trabalhar. Agora, como é que nós as trabalhamos? Claro que centradas na pessoa que temos à frente, nas expectativas também, porque isto é como em tudo na vida, não é? Nós podemos ter pessoas que querem uma consulta em que verdadeiramente querem fazer quase, levar ao limite, não é? E otimizar ao máximo e ter um investimento mínimo possível e pronto, e trabalhamos nesse registro, saudável, mas nesse registro. E depois temos outras pessoas que querem simplesmente otimizar aquilo que conseguem no seu dia-a-dia, não é?
para terem, obviamente, adiarem doenças crónicas, perceberem até aquilo que têm mais propensão, até familiarmente e tudo, e podermos fazer rastreios muito mais cedo. E aqui sim, rastreios, como todos os outros, e usarmos determinados mecanismos que temos para antecipar ou evitar a propensão. Portanto, ainda estamos antes do rastreio, não é? É eu saber que tenho uma tendência para determinada coisa e eu consigo, com isso, antecipar inverter no fundo essa tendência, ok? Não a inverto na base, mas inverto-a no resto. Era como há pouco eu usava o exemplo do terreno, que é muito fértil para uma determinada colheita, mas se eu nunca puser lá aquela semente, não vai nascer, e portanto eu até posso ter imensa propensão. Uma das minhas, também usando o meu mapa genético novo que eu vos falei, e usando-me a mim como exemplo, tinha que, se eu fumasse, tinha, já não me lembro quantas vezes mais probabilidade de cancro de estômago e de cancro de mama. Não fumo, não me exponho a tabaco, portanto essas duas partes pelo menos sei que não estou a contribuir tão diretamente para. Claro que depois há aqui inúmeras discussões, porque estamos expostos a outro tipo de poluentes e por aí fora, mas isto serve para quê? Serve para nós nos conseguirmos gerir. Há outro painel também que é muito interessante, que é o painel que tenho, que eu acho piada, porque é talvez o mais fácil de nós vermos fenotipicamente, não é? Que é a maneira como os nossos genes se expressam no nosso ser, que ele realmente faz sentido, que é normalmente nós, em termos de pele, envelhecemos uma ou duas de três coisas. Ou temos flacidez, ou temos manchinhas, ou temos rugas. Ou duas destas conjugadas, e é muito giro porque conseguimos ver o painel e conseguimos ver as pessoas já em modo real, e portanto é talvez daqueles que é mais, não lhe quero chamar real porque os outros também são, mas mais palpável, mais fácil de ver realmente esta relação. E, portanto, o que é que, além deste caráter, obviamente, preventivo que a consulta abordamos muitas condições clínicas que, inclusivamente, estão relacionadas até com aquilo que nós vemos no doente. Por exemplo, o síndrome metabólico. Pessoas que têm um grau de obesidade importante, nós conseguimos geri-lo. A menopausa, que é uma condição normal, não é? E que acontece a todas as mulheres, e que mais cedo ou mais tarde podemos ter atitudes diferentes e geri-la de forma diferente. A andropausa, que muitas vezes não é falada, não é? Mas também é muito importante. A diminuição da libido, que é uma das queixas também mais comum em consulta. Enfim, falência ovárica, que pode acontecer mais cedo do que a data que nós associamos aqui à menopausa. Enfim, desequilíbrios hormonais, nomeadamente a tiroide, dificuldades até em fazer aqui uma relação entre a nossa parte mental e a melatonina, por exemplo, a incapacidade de termos um sono de qualidade. Agora, depois destes blá-blás todos, como devem imaginar, isto é uma consulta única, mas que depois, em termos de equipa, acaba por ser multidisciplinar, porque nós vamos precisar, se tivermos uma patologia de sono profunda, vamos precisar dos colegas que são ultra especializados em sono. Isto é quase um passeio, não é? Ao longo da nossa vida. Depois, se precisamos de áreas muito específicas da obstetrícia e da ginecologia, principalmente quando vamos para o ovário, síndrome do ovário poliquístico, por exemplo, também começamos a trabalhar em conjunto. Nutrição, a mesma coisa. Hábitos de vida, muitas vezes precisamos de health coach, que é um conceito para Portugal relativamente novo, mas que nos Estados Unidos é super comum, não é? São aquelas pessoas quase como um navegador do doente ao longo da sua própria condição, que descodificam os termos que nós muitas vezes usamos numa consulta curta para o dia-a-dia e ajudam a encaminhar no carril, não é? A própria pessoa. Enfim, é uma equipa por tendência multidisciplinar. Assim como a própria abordagem, como vos falei desde o início, temos análises sanguíneas, temos alguns exames que são dirigidos àquela pessoa, que são exames que muitas vezes fazem em contexto de rastreio, sejam os ecocardiogramas, enfim, sejam um eletrocardiograma, o que for necessário. Temos depois este tema da genética, que é opcional, portanto, que eu sei que como é um tema que ainda não temos coberturas normalmente e, portanto, é mais caro naturalmente, é uma opção. E depois temos aquilo que eu acho que é o ponto mais importante e que muitas vezes é aquilo que as pessoas, quando chegam à consulta, acham que é o menos importante, que são os nossos hábitos de vida, não é? Que nós muitas vezes sabemos que estão errados ou sabemos que determinada ação nossa não está a contribuir para o nosso melhor, mas é difícil dar a volta. E é aí que nós trabalhamos de maneira natural, mental e artificial para tentar alterar. Nós sabemos que precisamos de 90 dias para um hábito novo. E realmente esses 90 dias são um tema muito importante, por isso é que
por norma fazemos uma consulta inicial, análise, exames, etc. Vamos em 4 semanas e depois em 4 meses e depois depende. Se houver uma normalização, maravilha, uma consulta anual quase só para termos a noção que a coisa continua, ou se houver uma alteração muito grande de vida, uma cirurgia, uma depressão, um evento muito importante, enfim, ajusta-se obviamente àquela pessoa e ao momento. Agora, uma coisa muito interessante, isto tudo não é blá blá blá, ao contrário do que por vezes é interpretado. Aqui 2 disclaimers. Para isto é preciso formação específica, normalmente já são subespecializações de especialidades, não é? Então já há aqui uma rotação e há poucas formações no mundo grandes disto. Este é um dos problemas, como não há uma competência específica, reconhecida, regulamentada, etc. Há cursos de 15 de semana e há fellowships de anos de desafio, não é? E, portanto, isto é importante perceber qual é que é a formação do profissional, não é? Até porque suplementação não é uma coisa propriamente leviana, não deve ser vista assim, até porque tem uma influência muito grande, apesar de muitas das pessoas pensarem, é um produto natural, não tem problema. Claro que tem, se não for adequado, claro que tem. Modulação hormonal e de aspas e por aí fora. E, portanto, há aqui vários temas que exigem informação nos sítios devidos, da forma de vida e atualização. Até porque se a área onde estão a sair papers e onde está a haver publicações atrás de publicações em relação a isto, é nesta. Há imensos estudos científicos que realmente comprovam várias áreas das que eu referia, os hábitos de vida nem vou entrar por aí porque é tão óbvio que todos nós sabemos, mas que realmente o equilíbrio hormonal tem imensa influência, que as mudanças de estilo de vida novamente têm influência, que o equilíbrio entre algumas de suplementação ou de fitoterapia e por aí fora e do exercício também têm que estar bem coordenadas, porque nós muitas vezes temos pessoas com conceptualmente ótimos estilos de vida, que fazem exercício, que são super ativas, que dormem, mas depois que andam sempre no limite de tudo aquilo que o corpo tem, não é? Tem ferro a menos, tem zinco a menos, tem magnésio a menos, e o corpo anda ali sempre a tentar em starvation, não é? A tentar aguentar-se, e portanto logo aí há um problema. Tudo isto tem que ser personalizado. A história do jejum intermitente, que andamos sempre a bater nesta história, eu acho que já falei disto, tem quase todos os domingos saudáveis, porque indiretamente ou diretamente está relacionado. É verdade que é adequado a muitas pessoas, mas é totalmente desadequado a outras, e portanto isto é importante, não há one size fits all e nós já sabíamos isto, não é? Em muitas outras áreas, mas nesta claramente fica transparente e óbvio que não há one size fits all. Depois, a maior parte das descobertas nestas áreas estão relacionadas inclusivamente com medicina translacional, ou seja, estão relacionadas com áreas básicas, com o estudo, por exemplo, da genética, com o tema dos telómeros, que eu também já tinha falado no último domingo, em que nós sabemos que os telómeros estão muito associados ao envelhecimento e que este encurtamento dos telómeros, enfim, partes específicas do nosso código genético, que têm determinadas alterações e que por isso nós temos um envelhecimento, pode ser mais precoce ou um envelhecimento dito normal. E também sabemos que isto está relacionado diretamente com processos oxidativos. No domingo passado falei-vos sobre stress oxidativo, que está completamente conectado a isto. E, portanto, o stress oxidativo tem um papel fundamental, não só aqui, quando nós falamos de smart aging, ou de medicina preventiva, ou de uma medicina ainda antes da preventiva, não é? Mas também na própria gestão da doença crónica. Seja a diabetes, seja a hipertensão, sejam outras doenças cardiovasculares, doenças de foro renal, enfim. Várias delas e algumas até sindrómicas que afetam mais do que um órgão ou sistema. Isto é importante porquê? Porque muitas delas podem ser geridas de maneira diferente do que aquela que nós muitas vezes temos como expectativa, que é já temos, pronto, já está. Não é bem assim. Isto não implica, obviamente, não fazer o seguimento habitual, tomar a medicação de vida e por aí fora. Mas é importante perceber que há sempre mais para se fazer. E aqui nós muitas vezes falamos de estilos de vida, até no geral, na consulta, já antes eu falava, mas não ao ponto que nós, se calhar, devíamos olhar para eles. Agora, para quem é que esta consulta serve? Ou para quem é que o Smart Aging pode ter benefício? Em teoria, a partir dos 25 anos, quando nós começamos um processo de envelhecimento, isto é triste dizer que é a partir dos 25, não é? Mas é verdade. Mas, no geral, para toda a gente. Porque se nós nos conhecermos, quanto mais cedo nós nos conhecermos e quanto mais cedo percebermos o que é que temos de benefício e o que é que nos prejudica, mais rapidamente conseguimos evitar, não é? Eu adoraria ter sabido aos meus 25, aos meus 20, que o café não era propriamente o mais indicado para mim. Enfim, vale o que vale. Depois há outro tema aqui também muito importante, que são os perfis de cada pessoa, não é? O perfil intestinal, o perfil de sono, o perfil cognitivo e por aí fora. E nós tentamos avaliar tudo isto. Nós somos todos completamente diferentes, um clichê gigante. Agora, se nós somos todos completamente diferentes, porque é que temos que seguir estruturas e
planos completamente iguais, nunca na vida. E portanto aqui é onde está o cutting edge, digamos assim, desta área, e por isso é que é tão interessante, porque vai pegar nas outras especialidades, em muitas das outras especialidades, tentar agregá-las e verdadeiramente fazer aqui um salto diferente, ou uma abordagem diferente. Depois, nós também sabemos que há pessoas que têm influência diferente na forma como, ou melhor, como abordam o seu próprio estado mental, não é? Nós temos pessoas muito estressadas, pessoas muito ansiosas, depois há pessoas que aparentemente são calmas, mas depois em determinados contextos têm outros picos de stress, digamos assim. Aliás, é muito comum quando eu falo sobre stress, darem-me 2 graus de stress. Isto é eu na minha vida pessoal, eu na minha vida profissional. E então é normal, e pronto. Então, muitas vezes há aqui áreas que são interessantes, nomeadamente que tocam na psicologia, na meditação, que são tangenciais. O mindfulness, por exemplo, que temos uma pessoa em Portugal que também trabalha a medicina integrativa e por quem eu tenho um respeito imenso, que é a Mini Freudenthal, que faz cursos maravilhosos de mindfulness e que eu acho que são um ótimo começo, porque eu tenho imensas pessoas que me dizem: eu nunca na vida conseguiria meditar. Bom, eu medito há 13 anos, todos os dias. E a verdade é que não nos exige uma hora específica, uma posição específica, um ambiente específico, não. Só nos exige a nós e disciplina. E às vezes não é preciso uma grande disciplina, é só preciso encontrar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, aquilo que nós quisermos para conseguir ter este tipo de approach. E nós também já temos papers também muito interessantes que nos mostram que estes momentos de tornar o cérebro, pôr o cérebro em branco, realmente são muito marcantes para o output e a maneira como nós encaramos tudo o resto. Porque, mais uma vez, a cabeça manda no resto e, portanto, se a cabeça não estiver arrumada, dificilmente o resto funciona. Nós somos como uma espécie de um computadorzinho que precisa de programação, não é? E se nós o programarmos desde o disco rígido, desde cá de cima, tudo o resto se torna mais fácil. E no domingo passado falei imenso sobre a oxidação e stress oxidativo. E o stress oxidativo e os auto-boicotes, as imensas vezes em que nós dizemos que não somos capazes e que não podemos e que não vamos conseguir. Enfim, a própria palavra tem muita força, não é? Portanto, isto é muito importante começar logo aqui na cabeça e nas decisões. Portanto, é uma das primeiras abordagens que fazemos e acho muito interessante se quiserem pesquisar um bocadinho antes, até porque o aqui e o agora, o be here now, é uma coisa muito importante. Pronto. Ponto 1, cabeça arrumada. Depois deste trabalho do consciente e do não consciente, e eu aqui podia fazer uma sessão só sobre isto, porque acho que é super interessante e tem papers brutais, daqueles que nós finalmente temos a começar a perceber o nosso cérebro e também a começar a ter inteligência artificial, nomeadamente de redes neuronais, que conseguem acompanhar e fazer uma análise preditiva complexa, não é? Eu não quero entrar aqui em termos muito destes, mas que de nós próprios, não é? De quem somos, como é que vai ser o nosso futuro. Isto é extremamente importante e extremamente interessante. Agora, nada acontece de um dia para o outro e exige, obviamente, a nossa participação ativa. E por isso há sempre um compromisso nestas consultas, não é? O Smart Aging tem muito isto, que é um compromisso entre vários profissionais e com o cidadão. Eu não vou chamar doente por pessoa, porque normalmente até não são pessoas doentes. E nós conseguimos gerir isto bem. Depois, a parte hormonal também é uma pergunta muito típica sobre a menopausa e o período perimenopausa e tal. Uma coisa muito normal é nós temos pessoas completamente diferentes, pessoas que começam menopausas mais cedo, menopausas mais tarde, pessoas que têm sintomas, pessoas que não têm sintomas, pessoas que têm sintomas durante 5 a 10 anos, pessoas que não têm sintomas praticamente durante período nenhum. Há soluções para todas e há soluções com hormonas e sem hormonas. Isto é uma coisa muito importante porque a modulação hormonal não se adapta, nem está indicada para todas as pessoas, nem está indicada em todos os momentos, em doses obviamente variáveis, e muitas das pessoas nós trabalhamos com precursores e não diretamente com a hormona. Agora, aqui podíamos falar de imensas hormonas, não são só as hormonas aquelas mais conhecidas, como a progesterona, como os estrogénios, como a testosterona, mas também a melatonina, a hormona do sono, ou as hormonas tiroideias, que são tão importantes. E esta regulação que nós temos que ter entre a nossa ativação do nosso sistema simpático, aquele que nos ativa, não é? Que nos faz correr se vier um leão atrás de nós, e no nosso sistema parasimpático, aquele que nos reduz e que nos deixa depois descansar, relaxar. E este balanço entre os dois também está dependente destas hormonas. Não está dependente só da nossa cabeça diretamente, se quisermos assim.
ou as próprias hormonas também estão dependentes da cabeça, são ciclos fechados. Mas por algum momento, por algum ponto nós temos que começar. E portanto é normal, nesta modulação hormonal, nós abordarmos estes temas e percebermos também qual é que é o impacto nas pessoas. Na menopausa fala-se imenso, e aqui há uma injustiça em relação aos homens, porque se fala muito menos na andropausa, não é? Mas nós sabemos que mais ou menos 25% dos homens com mais de 65 anos têm níveis baixos de testosterona total, e que 50% dos homens com mais de 65 anos têm níveis baixos de testosterona livre, e portanto têm aqui alterações marcadas, importantes, e que depois têm impacto, obviamente, na vida, seja ela social, na própria visão de si próprios, enfim, e na própria saúde, claro. E por isso é interessante perceber estas dinâmicas dirigidamente. Há imensos sintomas, podia falar-vos aqui, mas são sempre sintomas e sensações muito amplas, que podem ser sentidas por outros motivos, mas estão relacionadas com a atrofia muscular, por exemplo, com a perda de líbido, como há pouco já falava, distúrbios do sono, dificuldades de dormir, sono fragmentado, ansiedade, um grau depressivo, aumento de massa gorda, redistribuição da massa gorda, que isto é muito típico também nas mulheres e nos homens, que é aqueles sítios onde dava jeito e gordura ela não está, e depois vai para os sítios onde não dava muito jeito, pronto, enfim. Tudo isto é típico tanto da andropausa como da menopausa. E não havendo duas pessoas iguais, também não há dois tratamentos iguais, e por isso nós temos que ir correndo todas estas áreas para conseguirmos chegar a um plano. E o plano é um compromisso de parte a parte. Normalmente começamos com a alimentação, com o sono, com a hidratação, com os hábitos de vida, sejam eles exercício ou não, adaptado ao que a pessoa conseguir fazer, quiser e tiver tempo para. E depois é que vamos progredindo aí um bocadinho mais para a frente, normalmente, de acordo com aquilo que é o pretendido. Agora, um ponto também muito importante, muitos dos suplementos são de venda livre e não tem problema nenhum que o sejam. Agora, não são todos, nem todos servem para toda a gente nas mesmas doses. Há um ponto que é verdade, nós na Península Ibérica temos aqui alguns traços relativamente semelhantes, por exemplo, no que toca à vitamina D. Eu às vezes sinto-me uma repetitiva em estar a prescrever vitamina D a uma data de pessoas, porque realmente temos tendência a ter níveis muito baixos, pensando, normalmente perguntam, mas isto não é lógico, estamos tão expostos ao sol. É verdade, mas expusemos-nos ao sol durante tantos séculos que agora há uma desensibilização, não é? Trabalhava-se de sol a sol, recebíamos sol a mais, entre aspas, e portanto precisávamos de produzir menos vitamina D. Hoje em dia recebemos um sol durante um período de tempo muito mais curto, obviamente temos déficits, e portanto há aqui um grau de suplementação. Também não é o santo grau, não resolve tudo, mas é uma vitamina importante. É um exemplo clássico em que muitas pessoas estão suplementadas porque efetivamente precisam, mas depois há inúmeras outras, algumas mais antioxidantes, alguns sais minerais, algumas vitaminas, alguns probióticos, o ômega, as enzimas, aminoácidos, outros fitotrópicos que são agregadores, alguma medicação específica, porque obviamente se houver uma doença lá, é claro que eu vou medicar, não vou deixar ficar ali, e portanto é muito importante perceber que há aqui uma grande área para... De todas as maneiras, nem todas as pessoas são elegíveis tanto para a suplementação, tal como para a modulação hormonal. E isto é muito importante, porque o suplemento do vizinho pode não servir para mim e normalmente não serve. E não serve se calhar nas mesmas doses. E muitas vezes nós trabalhamos com doses que são vistas como muito elevadas, porque para determinadas pessoas, quando fazemos controles analíticos, não tenho problemas nenhum em suplementar nessas doses elevadas, porque o que eu quero é ter uma resposta rápida. Depois o exercício físico é um ponto muito importante. Nós sabemos que com o exercício nós aumentamos o fluxo, não é? Nos nossos vasos sanguíneos e esqueléticos, muitas vezes até 100 vezes mais. Portanto, imaginem a circulação de oxigênio, a maneira como nós temos de fazer chegar esse oxigênio e a velocidade ao nosso cérebro e aos capilares mais pequeninos, olhos, cérebro, testículos, rim, enfim, por aí fora. Portanto, é muito importante este tema do exercício, não só por aquilo que nós sempre falamos, mas até por isto, não é? Pela própria capacidade de renovação de oxigênio, e também para este tema dos radicais livres, porque conseguimos ter uma captura muito maior e uma neutralização muito maior de radicais livres e, portanto, um envelhecimento também muito mais controlado. Agora, o exercício também não é o mesmo para todos, nem a mesma intensidade, obviamente, não é? Não estou à espera que na minha idade faça o mesmo exercício quando eu tiver 90 anos. Eu adoraria, e se o fizer será porque o Smart Aging funciona super bem e porque eu não deixei nunca, mas é importante percebermos e adaptarmos à realidade de cada um. E depois há aqui um equilíbrio entre tudo isto, não é? Entre o que é que nós conseguimos fazer de antioxidação, de anti-inflamação e de anti-envelhecimento.
Isto tudo através daqueles pilares que eu não gosto de lhe pôr nomes nem números, porque acho que são, enfim, eu não preciso de catalogar estas coisas em números de pilares, mas sim, mas que são geralmente hábitos de vida, estilos de vida, cronotropismos de sono, adaptação àquilo que é a vida e o dia-a-dia de cada um, o tipo de stress que tem, a alimentação que faz, suplementação ou não suplementação, em que doses, com que controle e com que frequência de controlo, modulação hormonal sim ou não, com que objetivo, em que timing e de que maneira, e depois este tema da genética e do microbioma, que são para mim fascinantes, porque realmente quando nós falamos de tecnologia em saúde, não há só tecnologia, não é só digital medicine, não é só medtech. Aliás, também tem medtech aqui, mas também tem biotech, não é? E este ponto é super importante, porque realmente é onde estamos aqui a puxar. Isto é difícil. As fronteiras da medicina, só me saía boundaries, desculpem. As fronteiras da medicina é um bocadinho mais para a frente. Isto é o que nós fazemos numa consulta de Smart Age. Assim, bastante com algum detalhe, porque eu sei que é assim mais abstrato e não é tão fácil perceber. E fiquei curiosa porque eu pus esse tema hoje, porque tinha recebido poucas mensagens, até umas 15 ou 16 mensagens sobre isto entre ontem e anteontem, e eu pensei, bem, vou pôr este tema, pode ser que seja um tema que não tenha assim muita adesão, mas realmente foi, by far, o que ganhou para hoje. Eu espero ter respondido àquilo que eram as expectativas. Vou, como sempre, deixar no feed esta gravação, este direto. Vai ficar também no Spotify e no YouTube, depois se vocês tiverem paciência de ouvir. Se tiverem mais curiosidades e tentarem perceber também como é que isto funciona especificamente, enfim, eu usei aqui com muitas vezes algum palavreado que se calhar não é o mais fácil de perceber, mas eu também não quero nunca fugir dos termos corretos, porque acho que é assim que deve ser, não é? A literacia temos que subi-la toda, portanto não adaptá-la obviamente, mas nunca incorrer no risco de dizer asneiras, e por isso estejam à vontade para colocar questões, para discordarem também, porque eu vi que há aqui alguns colegas e isso é ótimo. Como é uma zona assim de interseção entre várias especialidades, torna-se ainda mais divertido. E tenham um ótimo fim de noite de domingo e uma força na semana. Já sabem que eu sou um #Hate Mondays Team, mas amanhã começamos com consultas logo de manhã e com muita, muita força. Obrigada, Daniel! Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo comentário. Obrigada, Carlos. Muito obrigada e obrigada pela vossa paciência com estas mudanças de horários, mas isto entre gerir família e mudanças e fins de semana tem sido mais difícil. Um beijinho e até ao próximo domingo.